Olá, pessoal! Hoje a nossa aula vai falar sobre água e saneamento básico. No Brasil, existem muitos rios e riachos. Eles estão por toda parte, inclusive em grandes cidades. Mas, muitas vezes, eles se tornam praticamente invisíveis no meio de tantas edificações. Quando uma cidade cresce, é muito comum que os rios e riachos sejam canalizados, ou seja, conduzidos para dentro de grandes canais ou tubos, que podem ficar por cima ou por baixo do solo. Saneamento básico. O saneamento básico é um conjunto de ações que buscam garantir condições de saúde à população. Fazem parte dessas ações o tratamento da água, a coleta de lixo e de esgoto e o tratamento do esgoto coletado. No Brasil, o saneamento básico é um direito dos cidadãos. Nos locais sem saneamento básico, as pessoas correm mais risco de contrair doenças como disenteria e verminoses. Isso acontece porque a população entra em contato com a água, lixo e esgoto, contaminados com organismos que causam doenças. De onde vem a água que usamos? A água que chega às nossas casas é obtida de reservatórios chamados mananciais. Esses reservatórios podem ficar acima da superfície, como rios, lagos, represas e açudes, ou abaixo da superfície, como as águas subterrâneas. A construção irregular de moradias nas grandes cidades, muitas vezes próximas de áreas de mananciais, tem causado muitos problemas de poluição desses reservatórios. Lixo e esgoto não tratados acabam sendo lançados neles e contaminam a água que vai abastecer as casas. O caminho da água até a sua casa. Antes de chegar limpa na sua casa, a água dos mananciais é tratada. Isso é feito, pois, mesmo parecendo limpa, essa água pode conter impurezas e micro-organismos que causam doenças. Por isso, ela passa pelas estações de tratamento de água, onde se torna potável, isto é, própria para consumo. Primeiro, a água é retirada do manancial, nesse caso, de uma represa, e é levada para a estação de tratamento de água. No caminho, atravessa grades que impedem a passagem de materiais maiores como galhos. A água é misturada com produtos químicos, como cloro, para eliminar micro-organismos que causam doenças. Para a retirada de sujeiras menores, a água recebe produtos químicos e passa por filtros. Já filtrada, a água recebe mais cloro para garantir a eliminação de micro-organismos. Nessa etapa, também pode haver adição de flúor. A água vai para reservatórios e é, então, distribuída para as casas, escolas, prédios, hospitais, etc. Ao chegar ao destino, a água geralmente fica armazenada em caixas de água até ser utilizada. Tratamento caseiro da água. A água que bebemos sempre deve ser filtrada antes de ser consumida. Em locais onde não existem estações de tratamento de água, é fundamental tratá-la em casa. Para isso, a água deve ser fervida por 15 minutos ou misturada com cloro, que é distribuído em postos de saúde na medida indicada pelo agente de saúde. O caminho do esgoto. Após o uso, a água que sai de uma casa fica misturada com sabão, detergente, produtos de limpeza, fezes, urina e outros tipos de resíduos. Toda essa mistura faz parte do esgoto doméstico. O esgoto doméstico pode ser encaminhado para estações de tratamento de esgoto, onde as impurezas são removidas da água. Após ser tratada, essa água é devolvida para córregos, lagoas ou ao mar. Em muitas cidades, porém, o esgoto não recebe tratamento. Nesse caso, ele é despejado diretamente nos rios e nos mares, poluindo as águas e podendo matar animais e plantas. A água contaminada pelo esgoto não deve ser consumida, pois pode provocar problemas de saúde.
A coleta de esgoto das casas é feita por uma rede de tubos. Entre outros tratamentos, o esgoto fica parado em tanques, onde algumas partículas vão para o fundo, sendo separadas. O esgoto é transferido para outros tanques, que são aerados e favorecem a decomposição do material orgânico por micro-organismos. Praticamente sem impurezas, a água restante é liberada no ambiente. O processo de tratamento de água leva tempo e tem um custo considerável. Atitudes como tomar banhos demorados e deixar a torneira aberta enquanto se escovam os dentes, entre outras, acabam desperdiçando a água tratada. Por isso, é importante fazer o uso correto da água. Veja algumas atitudes que podem ajudar a evitar esse desperdício. Não jogue lixo no vaso sanitário, nem dê descarga sem precisar. Não deixe a torneira pingando. Diminua o tempo do banho e feche a torneira enquanto se saboa. A água da lavagem das roupas já tem sabão e pode ser usada para lavar pisos e calçadas. Usar mangueira para lavar pisos gasta muita água. Prefira varrer ou usar a água da lavagem da roupa. A torneira deve ficar fechada enquanto a louça é ensaboada. Lixo e saneamento básico. Além da falta de água potável e de rede de coleta de esgoto, a incorreta destinação do lixo é um problema que também prejudica a saúde das pessoas. Para onde vai o lixo? Todo resíduo sólido produzido pela atividade humana é considerado lixo. O lixo pode ser formado por restos de alimentos, embalagens, papéis usados e outros materiais que são jogados fora. Mas o que acontece com o lixo? Para onde ele vai depois de ser recolhido? Observe a imagem. Destino do lixo. Dentre os destinos mais comuns de resíduos no Brasil, o lixo pode seguir dois caminhos. O lixão, onde o lixo fica espalhado diretamente sobre o terreno, poluindo o solo, a água e o ar. Esse tipo de depósito é inadequado e há uma lei proibindo-o no Brasil. Aterro sanitário. O solo é protegido e o lixo depositado fica sempre coberto. Dessa maneira, os resíduos armazenados não poluem o ambiente ao redor. Nos lixões é comum encontrar ratos, urubus e outros animais que se alimentam de restos orgânicos e podem transmitir doenças. Além disso, em locais onde o lixo se acumula, ocorre a formação de chorume, um líquido escuro que penetra no solo e pode contaminá-lo, bem como contaminar as águas subterrâneas. Já nos aterros sanitários, os terrenos são cobertos com um material que evita que o chorume contamine o solo e a água, para que depois os resíduos sejam enterrados. De modo geral, o poder público é responsável pela coleta e destinação correta dos resíduos sólidos. Eles são coletados por caminhões e levados aos seus destinos. Em muitos municípios, há a coleta dos resíduos que podem ser reciclados. Eles são levados às usinas de reciclagem. Reduzir a quantidade de lixo. A quantidade de lixo produzida em todo o planeta é muito grande e vem aumentando cada dia mais. Com isso, crescem também os problemas relacionados à poluição do ambiente e à saúde da população de maneira geral. O consumo exagerado de produtos industrializados é um dos principais agravantes da produção de lixo no mundo. Embalagens, produtos descartáveis e outros objetos se acumulam no ambiente e demoram muitos anos para se decompor. Para ajudar a mudar essa situação, antes de comprar um produto, por exemplo, um brinquedo, devemos refletir se de fato vamos usá-lo. Isso significa praticar o consumo consciente e responsável, e assim reduzir a compra de produtos desnecessários. Também é possível reutilizar objetos que seriam jogados fora. Atitudes como essa reduzem a quantidade de lixo produzido. Espero que tenham aprendido e até a próxima aula.